pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem tá chegando aí agora, se inscreve aí no canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilha este vídeo para favorecer este canal, tá bom? Pessoal, hoje eu estou aqui, eu vou falar para vocês a respeito do mecanismo de defesa da atuação, tá, pessoal? Então, muitas vezes, as nossas ações, elas expressam conteúdos mentais que nós preferimos não ver e não administrar. Por isso que eu quero falar hoje no vídeo de hoje a respeito da atuação com vocês, tá bom? Então, pessoal, como assim não administrar? Muitas vezes nós temos conflitos internos que nós preferimos camuflar, esconder, deixar subentendido para não ter que resolver estes conflitos. Isso até pode funcionar a curto prazo. Esse mecanismo de defesa, ele é eficaz a curto prazo. Porém, como todos os mecanismos de defesa, ele não vai ser 100% eficaz. Vai chegar uma hora que nós vamos precisar enfrentar esses conflitos, resolver essas pendências e nos livrar desses problemas que nós tentamos a todo custo esconder, tá? Então, pessoal, como surge esse mecanismo de defesa da atuação? Ele surge a partir de um desejo, de um impulso ou de uma necessidade que nós consideramos ameaçador ou proibido. E isso vai gerar uma carga de ansiedade muito alta. Então, nós sabemos que para nos livrar dessa ansiedade, nós precisamos o quê? Sucumbir a este desejo, liberar esse impulso e tentar vivenciar essa necessidade. Porém, esse caráter desse desejo, desse impulso ou dessa necessidade, muitas vezes é intolerável. Então, o que a gente faz? A gente põe na nossa mente ali a seguinte ideia: olha, eu não posso me entregar a esse desejo ou este impulso porque eu sei que isso é errado. E eu sei que a única forma de liberar a ansiedade é mudando este contexto. Então, o que a pessoa faz? A pessoa muda o contexto para liberar essa ansiedade. E muitas vezes é necessário também liberar essa tensão que a ansiedade ela provoca. Então, a pessoa precisa se sentir aliviada. Então, o que ela faz? Ela busca fugir para um contexto em que ela consiga distorcer essa realidade e liberar esta tensão de alguma forma simbólica, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, muito atual, tá? Um exemplo que todo mundo vai conseguir associar. Por exemplo, quando um adolescente, ele vive dentro de casa com um pai abusivo, um pai violento. Este adolescente, o primeiro impulso que ele tem é o quê? Revidar. É partir para cima do pai e se defender. Só que, ao mesmo tempo, ele sabe em suas convicções que isto constitui um alto risco de um problema externo. Ou seja, ele sabe que se ele revidar ou se ele partir para cima do pai, ele sabe que isso vai gerar um problema ainda maior. Então, o que ele faz? Ele arruma uma forma de mudar a realidade e liberar a tensão em um outro contexto, em uma outra realidade. Esse adolescente, muitas vezes, ele vai fazer o quê? Na escola, ele vai ser aquele adolescente hostil, agressivo, principalmente com os colegas de classe. Aquele adolescente rebelde que quer agredir os colegas de trabalho. Por quê? Ele precisa liberar essa tensão que ele está internamente. Porque dentro de casa ele não consegue. Então ele camufla isso dentro de casa, ele se contém e libera essa carga de ansiedade e essa sobrecarga de energia negativa nos colegas de classe.
Então, vocês percebem que é muito fácil se apoiar nesse mecanismo de defesa, porque a todo momento nós temos conflitos e muitas vezes nós não queremos lidar com esses conflitos. Então, nós nos apoiamos neste mecanismo de defesa de atuação, só que ele é muito perigoso, porque a pessoa não consegue identificar isso sozinha. Muitos dos mecanismos de defesa, eles não podem ser identificados sozinhos. Por quê? Porque sozinhos a gente não consegue associar, ver a narrativa, o contexto em que estamos adaptando este problema. Então, não tem como perceber sozinho, somente com a ajuda de um profissional, para que você possa realmente entender por que você está usando um mecanismo de defesa, porque eles são tão fáceis de serem utilizados que muitas vezes a pessoa nem percebe, porque é tão simples, é tão fácil se apoiar no mecanismo de defesa, que a pessoa vai vivendo e ela não percebe que ela está fugindo da realidade a todo momento. Então, por isso é tão importante a análise. E a análise, ela vai trazer à luz toda essa informação que está inconsciente. A análise, ela vai ajudar o sujeito a expor isto que foi armazenado, que foi deixado ali de lado no inconsciente, preso ali, para que a pessoa consiga seguir a vida dela sem encarar o problema. Então, a análise, ela vai ser o quê? Uma luz. Ela vai trazer, vai clarear as ideias e, ao mesmo tempo, ela vai elaborar propostas e estratégias para o indivíduo lidar com aquela situação. Porque a atuação é um mecanismo de defesa muito simples de ser utilizado. Todos os dias nós temos um problema no trabalho, em casa, na família. E aí a falta de tempo, muitas vezes, ela faz com que a gente adote este mecanismo de defesa para poder continuar a nossa caminhada sem ter interrupções. Só que muitas vezes isso lá na frente pode acarretar um prejuízo muito grande, pode trazer um problema muito grande para a pessoa. Então é isso, pessoal. Se você conhece alguém aí que você já percebeu que essa pessoa se apoia nesse mecanismo de defesa de atuação, ela fica tentando descontar em outras situações algum conteúdo que está internamente represado dentro dela, mande esse vídeo para essa pessoa. Diga a ela que existe tratamento e que existem soluções para lidar com estes mecanismos, tá? Olha, se você quiser conversar sobre este assunto mais profundamente, me chama aí, eu vou deixar meu telefone aqui para vocês, tá? Me chame aí no particular para a gente conversar, agende sua sessão, agende sua consulta de análise, para que você também esclareça suas dúvidas e também traga sugestões e ideias. Então, o vídeo de hoje foi sobre atuação. Obrigada pela companhia de vocês. Ative as notificações aí para receber mais conteúdos a respeito de saúde e bem-estar. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!